Amores, vamos hoje dar início a mais uma aula de português. Hoje vamos falar sobre abreviatura e também vamos comentar sobre siglas, né? Essas diferentes linguagens que nós utilizamos no nosso dia a dia, na escrita, na leitura e etc. Mas afinal, o que é abreviatura? Abreviatura é ato de abreviar, ou seja, reduzir a palavra, deixando ela menor. Existem as abreviaturas oficiais e as populares das redes sociais. As populares são aquelas que nós utilizamos nas redes sociais, no dia a dia, né, com as palavras beijos, você, abraço, saudades e etc. Nós utilizamos muito no WhatsApp, no Instagram e no Facebook, etc. As oficiais, né, essas foram as populares que eu falei para vocês. As oficiais, elas são regidas por regras, que nós vamos conhecer algumas agora. Aqui eu listei algumas regrinhas que utilizamos nas abreviaturas oficiais. Aqui. As oficiais exigem regras como ser cortada apenas nas consoantes, ou seja, vamos tentar aqui pegar uma palavra para explicar melhor. Cortada na consoante, como assim? Mas antes disso, vamos ver aqui a palavra gramática. G-R-A-M-A-T-I-G-A. Gramática. Eu não consegui ler todas as regras, que eu já passei para cá a explicação, mas geralmente a gente abrevia com um ponto final, certo? Na primeira sílaba, certo? Mas se a primeira sílaba terminar em vogal, a gente não abrevia na vogal. A gente corta na consoante, ou seja, abrevia na consoante. Como gramática é G-R-A, gra, eu não vou abreviar no A, botar o ponto no A. Eu vou para a próxima sílaba onde eu tiver uma consoante, que é o MA. A consoante quem é? É o M. Gramática. O gram termina no A, então eu não posso abreviar no A porque é vogal, eu só posso abreviar na consoante. Geralmente, se terminar na consoante, aí eu abrevio nela, tá? Que é o exemplo de adjetivo aqui, ó. Adjetivo. AD. Poderia ser o AD, certo? Só que existem algumas regras gramaticais, certo? Que mudam também as abreviações. Aí a gente vai citar outras palavras depois para vocês terem ideia. Vamos lá na palavra número, por exemplo. Número. Termina em quê? Vogal. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pular para a minha próxima consoante. Quem é? É o M. Então eu coloco NU, que é a primeira sílaba, M, ponto final. E esse acento? Esse acento, pessoal, é para diferenciar, certo? A palavra número da outra, chamada numeral, que a abreviação é da mesma forma. Só que na leitura, se eu colocar só NUM, aí você vai ler número, podendo ser numeral, numeral, podendo ser número. Então é preciso colocar o acento, como nós estamos vendo aqui, para diferenciar uma palavra da outra. E voltando para a gramática, como a gente estava aqui, certo? Escrevo o GRA, que é a primeira sílaba, gra, e a próxima consoante, M. Bota um ponto final. Ok. Todo mundo entendido? A palavra avenida. Eu não posso abreviar só o A ponto. Então eu vou para a próxima vogal. Quem é ela? Vogal não, perdão, consoante. Quem é ela? É o V. Então, AV ponto. Ok? Voltando aqui novamente para as regrinhas. Então, olha só, ser cortada apenas nas consoantes, como eu estava explicando lá naquelas abreviações que a gente estava vendo. Tem um ponto final na sua abreviação, ou seja, toda abreviação tem que ter um ponto final nela para mim saber que eu estou abreviando uma palavra e não dando o final da frase, tá bom? Geralmente abrevia-se na primeira sílaba. Geralmente, que foi aquela outra regra que a gente disse que tinha algumas exceções, né? Na gramática existem algumas exceções. Então, geralmente, normalmente, abrevia-se na primeira sílaba. Caso termine em vogal, o ponto final, né, da abreviação será na próxima consoante que eu encontrar. Deu exemplo lá para vocês, né? De numeral, né? Coloco o NU, né? Como é uma vogal, eu não posso abreviar no NU. Então vou para a próxima consoante. Quem é? É o M. Então é NUM. Como a gente explicou na aula. Na aula não, né? No exemplo anterior. Falando da abreviatura novamente, né? O cartão postal abaixo foi escrito por Carol para ser enviado a seu tio Fernando.
A linguagem usada por ela é mais descontraída e apresenta marcas que revelam a proximidade e a intimidade entre eles. Vamos observar como essa escrita que ele está relacionando. Olha só. Tio Fernando, você, VC, né? Não faz ideia do quanto, olha como é que ela abrevia o quanto, certo? Não faz ideia do quanto esta viagem está sendo legal. As cataratas do Iguaçu são demais. Você vai amar, né? Aqui ela não abreviou você, não sei porquê, né? Porque aqui ela abreviou, aqui não, mas tudo bem. Vamos lá continuar. Você vai amar. Estamos curtindo muito, olha a abreviação do muito. Beijos e abraços, também a abreviação do beijo e abraço. Carol, esse tipo de abreviação, pessoal, são mais abreviações populares, como eu estava falando para você. Tem as abreviações oficiais, que é aquelas que eu estava explicando para vocês, e as abreviações populares, que também são abreviações utilizadas no nosso dia a dia, mas que a gente utiliza mais em redes sociais, né? Como eu citei, o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, etc, etc. Nessas redes sociais, geralmente a gente utiliza essas abreviações para facilitar a escrita e também a leitura, né? Para ser até mais rápida. Aqui desse outro lado, nós também temos, né, no cartão postal algumas abreviações, como R. Dr. N. Essas abreviações são conhecidas como abreviações oficiais, como eu expliquei para vocês, né? É tanto que elas têm ponto, né, no final de cada abreviação dessa existe um ponto, né, mostrando que seria uma abreviação e não um ponto final de uma frase, tá? Como podemos ver aqui, as abreviações R, Dr e N que você leu no cartão postal da página anterior são alguns exemplos de abreviações ou abreviaturas chamadas oficiais. Por isso costumam ser escritas com ponto final, como eu também já havia explicado para vocês. As abreviaturas não oficiais, que eu até apelidei de populares, como você, quanto, beijos, muito e abraços, não seguem as mesmas regras. Siglas. O que seria siglas? Agora você vai conhecer um tipo especial de abreviatura, sigla. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso. Sigla é a utilização para reduzir as palavras, a fim de agilizar a escrita e a leitura. É formada geralmente pelas letras iniciais dos seus termos. E também geralmente escrita com as primeiras iniciais maiúsculas, tá? Todas as letras devem ser maiúsculas se tiver até 3. Caso tenha mais de 3 o quê? 3 identificações, né? Como a palavra CEP, C-E-P, né? Código de endereçamento postal. Mas tem algumas palavras que tem mais de 3, como a palavra DETRAN, né? Que é Departamento de Trânsito. DETRAN são mais de 3, então não existe essa obrigatoriedade de colocar tudo maiúsculo, né? Cada letra tem seu significado independente, principalmente quando são escritas com 3 ou 2 letras maiúsculas, né? Quando tem 2 ou 3 letras maiúsculas, geralmente cada letra daquela é a inicial de uma palavra. Aqui podemos ver o exemplo claro disso, como eu falei para vocês. CEP, apenas 3 letras, né? É Código de Endereçamento Postal. ONU, Organização das Nações Unidas. Cada letra também representa uma palavra. ONG, que a gente está ouvindo falar muito esses dias, né? É Organização Não Governamental, que não depende do governo. BB, Banco do Brasil. E aí o DETRAN, que eu não coloquei, né? Que são escritos com mais de 3 letras, né? Então não há obrigatoriedade, mas aqui está de maiúsculo. DETRAN, que é Departamento de Trânsito, né? Aqui nós estamos vendo, né? Sigla. Já vimos o significado, dei exemplos para vocês. Agora, vai conhecer um tipo especial de abreviação. No cartão postal enviado ao tio da Carol, né? A Carol empregou as palavras ES, que é a abreviatura de Espírito Santo, e o Estado brasileiro, né? E CEP, abreviando, né, o termo Código de Endereçamento Postal, que a gente também viu ali na explicação. Não vimos o ES, mas vimos o CEP, né? Então, os estados brasileiros também, muitos deles, utilizam a abreviação de siglas, todos eles. Quando abreviamos uma palavra utilizando apenas as suas letras iniciais, formamos uma sigla, ou seja,
Sigla também é uma abreviação, de uma maneira especial, diferenciada, mas é uma abreviação, certo? As palavras ES e CEP são um tipo de abreviaturas chamadas de siglas, pois são utilizadas apenas as primeiras letras iniciais de cada palavra.